Uma das coisas que a gente vai ver da lei do Antigo Testamento, uma divisão que geralmente coloca como lei moral, lei cerimonial, lei civil. Só que não está claro no texto. Está tudo junto. O que você entende sobre essas divisões que a gente faz? E existe alguns problemas em fazer essa divisão que não está tão clara no texto? Eu acho que essa divisão, Marcos, ela é bastante didática. Quando a gente separa e tenta quebrar esses 613 mandamentos que a gente encontra no Pentateuco, aí a gente quebra em 3 grandes grupos, como você mencionou, né? As leis morais, aquelas leis que falam de ética, de condução de vida, etc., que são as leis mais fáceis da gente eventualmente transpor para o nosso dia. Por exemplo, não matarás. Não matarás é muito fácil, entendeu? Então, transpus para a minha vida, tranquilo. Aí, quando eu penso assim, numa lei cerimonial, a lei cerimonial lá, por exemplo, quando o sacerdote for, enfim, sacrificar lá no templo, ele também tem que levar o restolho do animal para queimar fora. Aí você fala, pô, mas isso daqui é lei cerimonial. Ok, botei no quadrado da lei cerimonial. Aí você tem as chamadas leis civis, né? As leis, por exemplo, que é aquela famosa lei lá de Levítico, no capítulo 19, versículo 23, né? Que vai dizer que se um homem se deitar com outro homem, então ele vai ser punido com a morte porque ele cometeu abominação. Todo mundo acha que essa é uma lei moral, mas na verdade essa é uma lei civil, porque tem pena capital envolvida. É uma lei judicial. Então, enfim... Aí a gente pega essas leis e a gente tenta ficar separando, né, no quadradinho, no naipe, né? Então essa é do naipe da lei moral, essa lei é do naipe da lei cerimonial, essa lei é do naipe da lei civil. Só que o problema é que a gente tem, por exemplo, algumas leis que cabem mais de um naipe. Por exemplo, o sábado. O quarto mandamento. Cabe o quarto mandamento. Ele cabe nos 3. Ele é civil, ele é moral ou ele é cerimonial? E aí, o que a gente faz com esse quarto mandamento? Aí a gente tem que ficar meio que brigando com ele, usando da graça, né, com o intérprete, falar, olha, esse intérprete interpretou a lei, o quarto mandamento, como o sábado, guardarás o sábado ao Senhor, porque ele é dia santo. Então, já que eu tenho que guardar o sábado, isso tem a ver com a vida cerimonial da igreja. Ah, não, isso tem a ver com a minha moral, do descanso. Como pode ser uma lei cerimonial? Está em Gênesis, então é um princípio moral. Exatamente. Então, o que acontece é isso, Marcos. Chega uma hora que a gente começa a ver que essa divisão, embora ela seja bastante didática e nos ajude, ela ajuda. Tá? A gente não pode dizer que ela não ajuda e que ela é totalmente ruim. Ela ajuda. Mas a gente precisa ter uma abordagem um pouquinho mais pé no chão, para entender que, em alguns momentos, dentro do texto, a gente vai encontrar essa lei que ela pode ter um fundo moral, mas ser uma aplicação prática ali para os dias de Israel. Ah, essa lei, por exemplo, aquela lei que eu acabei de citar, a lei da homossexualidade, que é super citada aí na discussão hoje em dia. Ela tem um fundo moral? Tem um fundo moral. Ela tem um fundo moral que é resguardar a pureza e a santidade da sexualidade humana. Então, um homem que se deita com outro homem, ele está cometendo abominação, por quê? Porque o plano de Deus é a homem e mulher desde o início. Só que a lei, ela está tratando no ambiente civil. Ele diz, olha, e se acontecer isso, os dois devem morrer. Então, essa não é só uma lei moral, ela é também uma lei civil. Ela também é uma lei que a gente chama de causuística, né? Dentro do direito o pessoal fala bastante do causuístico e etc. Então é uma lei causuística, está tratando de um caso que vai ser tratado na esfera civil ali em Israel. Então tem fundo moral, tem fundo civil, então a gente precisa ter um jogo de cintura hermenêutico, porque se a gente só bota num quadrado de um ou de outro, especialmente esses mandamentos que são mais nebulosos, a gente vai arrumar Frankenstein hermenêutico. A gente vai arrumar uns bichos estranhos na nossa leitura bíblica e a chance de começar a ensinar coisa errada é grande, muito, muito grande.